Shabbat Shalom, meus irmãos. E hoje é mais que um devocional. Hoje nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo, porque é o Sabá, e nós vamos estar falando sobre um estudo aqui, muito interessante. Eu vou começar ele hoje e no próximo sábado eu vou concluir, para não ficar muito longo. Então, eu quero começar logo, sem mais delongas, aqui em Evangelho de João, capítulo 15, onde nosso Senhor Jesus, o Messias, e a Yahushua HaMashiach, disse o seguinte, ele, com as suas palavras, e disse Jesus: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor ou o lavrador. Todos os ramos que não dão frutos, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas ou frutos, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unidos com você. Pois assim como um ramo só dá uvas quando está unido com a planta, a origem, assim também vocês só podem frutificar se estiverem unidos comigo. Ok? Ele repete aqui no versículo 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Eu vou avançar aqui para o versículo 8 e 9. Diz assim: a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Porquanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Versículo 10. Se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e ele continua a me amar. Que mandamentos são esses, meus queridos? A Torá, ok? Os mandamentos são a Torá, a instrução. Isso não mudou, tá? Isso não mudou. Nós chamamos a Torá de instrução. Bom, aí eu vou começar a discorrer sobre o assunto aqui, até porque aqui o Senhor Jesus repete o termo ramos, ramos, ramos. Aqui ele caracteriza, ele dá uma nomenclatura para os discípulos. A nomenclatura é ramos. E qual a palavra para ramos aqui? Interessante aqui, ó, a primeira menção, as pessoas falam, a primeira vez que os discípulos são chamados cristãos está em Atos 11, versículo 16. Mas, na realidade, o termo usado ali não é cristãos. Isso foi um termo, esse termo cristão, que vem da palavra cristianos, do latim. Até então, essa época que não se falava latim, ou era grego ou era hebraico, obviamente, cristianos veio do termo Christos, do grego, ok? Que também ainda não era usado. O Christos, do grego, era utilizado para a tradução do termo Mashiach, ou Messias, do hebraico. Então, a palavra cristianos, ela vem bem depois, lá depois do século III, do termo latim, já a igreja, quando está em Roma. Então, o termo ali utilizado em Atos 11:16 é Nazarim. É a primeira vez que os discípulos são chamados Nazarim, ou seja, nazarenos, ramos de Nazaré, ok? Essa é a primeira vez que é chamada em Antioquia, a primeira igreja gentílica. Só que tem um texto interessante aqui, já em Atos 24:5, Atos 24:5 diz o seguinte: quando Paulo vai a Jerusalém para adorar, entregar as ofertas lá no templo em Jerusalém, ele é pegado pelos judeus ali e ele é levado, para poder, eles queriam fazer alguma coisa com Paulo. Mas Paulo fala, não, eu vim aqui só para adorar e para entregar as ofertas, os dízimos, as esmolas. Eu não vim aqui para causar sedição nem nada. Paulo estava tranquilo entregando ali um voto. Apesar que ele já tinha sido avisado que ele não deveria ir para Jerusalém, que ele iria ser preso. Porém, ele foi, Mas, em Atos 24:5, que é exatamente nessa situação, tem uma palavra interessante aqui, os próprios judeus usam ela, Diz o seguinte: temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições.
entre todos os judeus, por todo o mundo, a Ásia, e o principal defensor da seita dos Netzarim, a seita dos nazarenos. Assim eles foram qualificados. Eles eram conhecidos como a seita dos nazarenos pelos judeus. Eles eram assim chamados, aqueles judeus que não criam Messias. Bom, então aí nós entendemos um pouco mais sobre a questão por que Jesus, né, em João 15, nos chama de Netzarim, ou os ramos. Olha que interessante, a palavra Netzar, ramos, em hebraico, ok? Netzar significa ramos. E também a palavra Nazaré, que vem do termo Natzar, usado em hebraico, que significa nazarenos, ou aqueles que estão enxertados no nosso Senhor. Ele era chamado Jesus o Nazareno. E quando é que isso se perde em termos da história, né? Quando há uma divisão, nós vamos falar um pouco essa questão da história aqui, uma divisão onde entram em acordo, né, os líderes da igreja até então em Roma, na sua liderança, com os líderes judaicos, né? E eles põem um padrão. Ou você vai ser judeu, ou você vai ser chamado cristão, porque aqui então agora começa-se a denominar o termo cristão. Esse termo cristão veio depois. Só que, né, o líder, né, o próprio líder do tradutor da Vulgata Latina, onde, né, daí vem então o termo cristianos, da Vulgata Latina, lá no ano de 400, ele escreveu: também tive a oportunidade, ele falando, de ter o volume em hebraico do livro de Mateus, ou Matitiarro, que me foi descrito, ou entregue, pelos nazarenos de Bereia. Isso aqui é um dos líderes, dos pais da igreja romana, que escreve isso. Então, estamos aqui, tá? Não sei se dá para ver. Chamados nazarenos de Bereia, pelo um dos pais, né, dos líderes de Roma, Jerônimo. E ele fala mais. Mateus, também chamado de Levi, apóstolo anteriormente publicano, compôs um evangelho, né, o evangelho de Cristo, publicado pela primeira vez na Judéia em hebraico. Foi um único livro escrito em hebraico. Por causa daqueles da circuncisão que creram, mas foi depois traduzido para o grego, né? Embora o autor seja incerto, o próprio hebraico foi preservado até hoje na biblioteca de Cesareia, né, que Panfilho reuniu tão diligentemente. Também tive, né, ele fala aqui, também tive a oportunidade de ter o volume que me foi descrito pelos nazarenos de Bereia. Ele fala, né, também tive essa oportunidade, né, de ter esse escrito em mãos. Bom, onde está aqui, né, falando sobre a questão dos bereanos, né? Está lá em Atos 17. Ora, eles foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado recebiam a palavra, examinando cada dia no Antigo Testamento, ou na Torá, na Antiga Aliança, se essas coisas eram mesmo assim, como eles estavam pregando, né? E aqui, em outras palavras, em outra tradução diz, os bereanos, ou os Natzarim de Bereia, né, eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse, isso aqui em outra versão, e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, ou do Antigo Testamento, Antiga Aliança, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Então eu vejo muitos irmãos, muitos líderes, pastores, falando que nós temos que ser como os bereanos. E eles estão corretos, nós temos que ser mesmo como os bereanos, porque os bereanos, eles analisaram tudo à luz do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Então eu vejo muita gente falar, nós estamos no tempo da graça, então nós não precisamos mais guardar a questão da lei, é uma guerra entre a questão de lei e graça. Deixa eu falar uma coisa para vocês, é exatamente esse o motivo de eu estar gravando esse vídeo. Não há como separar uma coisa da outra. A palavra iniquidade, né, a palavra iniquidade, eu separei aqui para os irmãos entenderem algo. A palavra iniquidade, ela vem do termo tzedak, né? Na realidade, não é um termo que se encontra na palavra. Mas eles traduziram na Bíblia como metzara, que significa, na realidade o termo tzedak significa sem justiça, que também pode ser usado o termo anomia do grego, que é sem lei. Então a palavra iniquidade vem desse termo, sem justiça ou sem lei. Então aquele que pratica iniquidade é aquele que anda sem lei.
Anomia. Esse é o termo para iniquidade. Por isso que Jesus falou assim, ó, Senhor, mas em teu nome fizemos milagres, expulsamos demônios, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou seja, a anomia, né? É o termo para sem lei. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Jesus, ele se denomina, né, ali em em João 15, como sendo a videira verdadeira, e nós somos os ramos. Olha que interessante. Coloquei uma ilustraçãozinha aqui para os irmãos verem. Então aqui está o termo. Ele é a videira e nós somos enxertados nele como ramo. E aqui, a setinha, né? Ele é Jesus, é a roxa, está aqui, é o ramo. Nós somos enxertados nele. E para você fazer um enxerto, tem que haver uma ligação para que o reino, né? Coloque, que ligação é essa aqui, meu querido? Que você, né, amarra até que completamente o enxerto possa ser concluído. Essa amarração, essa ligação aqui, né, é a Torá, a instrução. O Senhor Jesus, eu sou o verbo. Né? Ele diz em João 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus, ele é a palavra. Né? Ele é o Aleph e o Tav, né? Lá em Gênesis e lá em Apocalipse chamado de Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Alfa e Ômega, Aleph e Tav, ou seja, ele é a palavra, ele é o princípio e o fim. Então ele é aquele que, ele é a instrução, ele é a própria Torá. Por isso que nós não podemos abandonar a questão da lei. Não estou dizendo de práticas, você tem que começar a separar muito bem isso, né? Regras cerimoniais, regras que não se aplicam nessa questão do templo de hoje, até porque não se existe templo. O Senhor Jesus agora disse, nós somos o templo. E a circuncisão ela é feita de coração, né? Está em Romanos 2, 28, 29 diz, porque não é judeu o que é exteriormente, e nem é circuncisão aquele que é na sua carne, né? Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão, aquele que faz de coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém de homens, mas de Yahweh, do nosso Criador, do nosso Deus. Vocês entendem isso? Também Jesus faz uma alusão que ele é a pedra angular. Aqui em Portugal dá pra gente perceber bem isso. O que é uma pedra angular? Coloquei aqui para os irmãos verem. A pedra angular é essa pedrazinha que liga, né, um portal. E Jesus também fala, eu sou a porta, mas ele também, além de ser a porta, ele é a pedra angular. O que é a pedra? O que é a função da pedra angular? Ligar as duas partes da porta. Né? A primeira parte, os judeus, não há judeus nem gregos, ou goíns, os gentios, que somos nós. Não existe só uma tribo, existem 12 tribos. E onde se anda, então, as outras tribos de Israel? Espalhada por todas as nações da terra, cumprindo essa promessa em Efraim. Há um estudo sobre a restauração completa de Israel. A igreja, hoje, é uma parte do Israel de Deus que estava perdido, que está sendo resgatado pela fé no Messias. E nós somos essa parte de um portal, e os judeus a outra, e o Messias liga as duas partes, ele é a pedra angular, né, que faz o equilíbrio, que faz a ligação entre quem é judeu, quem é goim, e liga os dois como sendo um só povo. Entende isso? Você tem que entender que na altura dos cristãos aqui, né, chamados cristãos, mas dos Netzarim, dos discípulos, porque os Netzarim eram considerados discípulos, tá? A salvação é pela graça, mediante a fé. Preste bem atenção nisso. A salvação é pela fé no Messias. Não há outro meio de ser salvo. Somente pela fé no Messias. Mas a salvação é pela graça, mediante a fé. A fé é o outro pilar. Então aqui, quando você vê a pedra angular, ela liga a lei e a graça. Ela liga judeus e goíns, gentios. Ela liga a antiga aliança com a nova aliança. Ele é a pedra angular que dá equilíbrio e sustentação para tudo isso. Entende o que eu estou dizendo? E aí se torna ele também a porta. Eu sou a porta, eu sou a pedra angular, o Messias é tudo em todos. Presta bem atenção agora no que eu vou dizer para você. Nós estamos fazendo aqui um resgate, né, de princípios que nós deixamos ao longo do tempo perder, até porque viemos de tradições, né, diferentes e se perdeu-se algumas coisas ao passar dos anos. Nós estamos resgatando isso, o equilíbrio. Precisamos ter equilíbrio. E na próxima semana eu vou estar falando sobre as 4 leis dos gentios que está em Atos 15, que seria o mínimo para que a gente possa,
entende andar com judeus. Você tem que entender algo. Na época dos discípulos, voltando a falar aqui, na época de Paulo, Pedro, os apóstolos, eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, a palavra como nós temos hoje, né? A nova aliança, até porque foram eles que escreveram. Eles tinham acesso, qual eram as escrituras que eles analisavam, por onde eles se pautavam? Pela Torá, pela antiga aliança. Essas eram as escrituras que eram usadas. Para quê? Para trazer a pregação das boas novas. Porque aquela escritura estava se cumprindo, ela não estava cessando, ela estava se cumprindo. E então, em Atos 15, há um concílio em Jerusalém e os apóstolos chegam à conclusão do mínimo que os goíns, que nós, os gentios, precisávamos ter para continuar analisando, avaliando, né, e entendendo e estudando junto com os judeus, nas sinagogas que estavam espalhadas por toda aquela região de Europa e Ásia, né, toda a Ásia, toda a Europa, havia sinagogas por todos os lugares, os judeus estavam espalhados por todos os lugares. E os goíns que haviam se convertido, né, eles precisavam então de avaliar as escrituras, ter acesso a essas escrituras. E quem eram as pessoas que tinham essas escrituras? Os judeus. E eles então precisavam estar próximos aos judeus. Então se é estabelecido em Atos 15 uma ligação de algo mínimo, né, para que os goíns pudessem andar próximos a esses judeus, né, para ter acesso a essas escrituras. Então você precisa entender que muitas das tradições, né, ou tradições que nós temos hoje, elas não são muito bíblicas ou corretas. Precisamos fazer um resgate mesmo de tudo aquilo que as Escrituras nos falam, nos diz. E nessa época houve uma separação completa, né, entre os Nazarene, ou os discípulos nazarenos, né, dos cristãos e dos judeus. Eles ficaram perdidos entre duas situações. Ou eles tinham que escolher guardar a Torá e negar o Messias, ou seguir o Messias, mas seguir o Messias, né, abandonando a lei. Essa era a opção de escolhas que eles deram para os Nazarene, né? E eles passaram a ser perseguidos tanto por judeus como por cristãos, depois do 3º século. Né? Olha que interessante, o que é o que Jerônimo fala aqui, né? Os nazarenos aceitam o Messias de tal maneira que eles não deixam de observar a antiga aliança, a Torá. Né? E ele fala mais, olha que aí depois, né, um dos pais da igreja, né, Epifânio, ele diz o seguinte, Epifânio de Salamina: esses sectários, ou seja, depois dessa separação, relativos às seitas, né, não se chamam de cristão, mas de nazarenos. Epifânio de Salamina, em Panarion 29. Quem era Epifânio de Salamina? Ele viveu, né, como um monge na então província romana do Egito, onde foi educado e entrou em contato com grupos gnósticos valentianos. Então aqui já a mistura, né, quando começa a igreja a se misturar com o Estado romano e se torna, né, uma religião oficial e começa a oprimir, né, os que não queriam se denominar como eles estavam, porque eles, né, estavam negando a questão da velha aliança. Foi responsável por instigar, quem foi esse Epifânio? Ele foi responsável por instigar, juntamente com Tição, bispo de Amato, uma perseguição aos não dito cristãos que viviam em Chipre, nas ilhas gregas, que resultou na destruição de muitos dos templos, né, de seus templos. Então, isso é história, né? Olha o que ele fala mais, Epifânio. Eles usam não só o Novo Testamento, que era o que eles queriam. Não, eu sou neotestamentário, vou usar só o Novo Testamento. Mas também a velha aliança, assim como os judeus fazem. Então, os Nazarene, eles faziam, né, os nazarenos, né, como Jesus os chamou, eles faziam a ligação, como Jesus deixou, né, entre a nova aliança, as boas novas, e a velha aliança. Não há como você separar. Sabe por quê, queridos? A salvação é pela graça, mediante a fé, proporcional à fé. Ou seja, pastor, mas a fé, tem que ter fé no Messias, sim, mas o apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então essa fé, ela tem que ser acompanhada de obras. Que obras são essas? É aí onde nós temos que fazer uma separação muito clássica aqui. Uma coisa é você ser salvo, porque a salvação é pela fé no Messias. Outra coisa é você ser santo, santificação. E é sobre esse tópico que eu vou abordar no próximo sábado. Santificação, ela é por obras. A salvação é pela fé, pela crença no Messias. Então a santificação é por obras.
Não há como você não há como você se santificar senão através por obras. Senão, o Messias não haveria falado lá no Evangelho, né, de Mateus, no Evangelho de Mateus, quando ele dá o sermão, ele fala, né, apartai-vos de mim, vós que praticais, ou seja, uma prática, a iniquidade, a anomia, ou seja, praticais o quê? A vida sem lei. A iniquidade é isso, anomia, sem lei ou sem justiça, a vida sem lei. É isso que significa o termo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a vida sem, ou seja, você tem uma vida espiritual, dita espiritual, mas você não observa nada da Torá. Você ignora completamente a velha aliança, os profetas, a Torá. Ah, não, pastor, mas eu olho a luz da nova aliança. Sim, nós olhamos a luz da nova aliança. Porém, nós devemos praticar certas coisas para que a santificação em nossa vida seja completa. Porque a palavra de Deus diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Isso não diz respeito à salvação. Isso diz respeito à santificação, ou seja, a entregar a sua vida, a viver pelo Messias, a viver pela causa do Evangelho, das boas novas. Não sei se você está me entendendo hoje. Eu peço perdão porque o vídeo está um pouco longo, tá? E porque é um estudo, é mais que um devocional. Eu estou tentando resumir ao máximo aquilo que eu tenho que falar. E esse estudo continua no próximo sábado. No próximo sábado, tá ok? Então eu vou tentar resumir esse vídeo aqui. Eu vou ter que postar ele no canal do YouTube, né? Para compartilhar com todos os irmãos, ok? Shalom, fique na paz. E que o nosso Senhor nos dê sabedoria, entendimento e revelação do nosso propósito, para que nós possamos ser ramos enxertados na videira verdadeira. Amém?